Coração pulsante do carnaval fluminense, onde o samba se faz presente a cada esquina, uma batalha histórica e muitas vezes invisibilizada, ressoa por trás dos sorrisos daquelas que fazem a festa acontecer. Mulheres do passado como Tia Ciata e mulheres do presente como Laísa Lima e Thaísa Menezes fazem parte de uma luta que entre presidentas, carnavalescas, rainhas, mestras de bateria e intérpretes precisam superar preconceitos enraizados, assédios e a descrença de um mundo que prega a alegria e a liberdade, ao mesmo tempo que reproduz papéis de gênero seculares. No carnaval, as almas dançam, mas quem define a coreografia? O samba nasceu da resistência de mulheres. Foram elas que abriram suas casas, preservaram tradições e mantiveram vivas as rodas de samba que deram origem às primeiras escolas de samba do Rio de Janeiro. É curioso perceber que, em mais de um século depois, as mulheres continuaram a enfrentar invisibilidades, preconceitos e microagressões dentro do ambiente que elas ajudaram a construir e fortalecer. Embora seus corpos sejam constantemente exaltados na avenida, suas vozes nem sempre ocupam espaços de poder. Desde os 16 anos, Laísa Lima é diretora de tamborins da Beija-Flor de Nilópolis. Em 2026, aos 26 anos, Laísa fez história ao se tornar a primeira mulher a comandar sozinha uma bateria na Marquês de Sapucaí. Ainda existem muitas incógnitas que só os amiguinhos lá de fora tentam compreender. Eu, graças a Deus, como eu falei, eu criei uma família aqui dentro e o fato de eu conseguir trazer cada vez mais gente que estão a fim de trabalhar comigo, ou estão a fim de participar do trabalho, isso já é uma resposta que me tranquiliza, entendeu? Então, deixa eles falarem, mas assim, estão falando ainda é um grande tabu. Herdeira do legado de Laíla, referência inesquecível do carnaval carioca, Laísa transformou inspiração em ação. Guiada pelos ensinamentos do pai, ela trilha o próprio caminho com coragem e competência, escrevendo uma história de protagonismo e representatividade em uma escola de samba que tem como característica a valorização do protagonismo feminino. Hoje estou aqui porque eu não larguei de fato o meu tamborim. Não estou falando de tamborim, estou falando da minha força de vontade de querer ser, de querer permanecer, de querer fazer alguma coisa pelo sonho. Então, não abandonei tamborim, não abandonei as minhas raízes. E é isso que me faz ser mais forte e lutar cada vez mais num futuro melhor. Abrindo caminhos para as novas gerações de sambistas, a mestra relembra a luta para superar barreiras e preconceitos em um ambiente historicamente masculino. À frente do coração pulsante da azul e branco do engenho de dentro, ela simboliza a resistência feminina no carnaval e inspira novas gerações a ocuparem espaços de liderança nas escolas de samba. Tá acontecendo. Depois do carnaval, assim, depois disso, muitas matérias, assim, me chocaram mesmo para bom sobre a importância do que eu carreguei ali na avenida. A recepção foi melhor do que eu imaginei, sabe? Tipo, as matérias o alcance foi maior do que eu imaginei. Estão me dando muito, e eu tô aqui sentando com vocês porque eles estão me dando voz, entendeu? E a partir disso, de novo, eu tenho a responsabilidade de falar um pouquinho da minha trajetória, sim, de falar um pouquinho da país, sim, mas também da dificuldade do que é ser uma mulher no carnaval. Não para afastar, é para trazer e acolher. É a coisa que falta ainda. Foi como eu falei, existem muitas mulheres capacitadas de estar com o mestre de bateria, com outros carros carnavalescos, né? Só nos falta oportunidade de ter essa responsabilidade de ser a voz que acolhe. É muito novo, porém me acolhe também. Porque eu tendo vocês, né, tendo essa oportunidade de falar, é a maneira de eu me acolher também, de falar um pouquinho sobre o que eu passei, de, sabe, cicatrizar as feridas, digamos assim. Nos últimos 3 anos, entre as 27 escolas de samba que desfilam na Marquês de Sapucaí, apenas 2 mulheres ocuparam a função de carnavalescas, enquanto somente 5 escolas tiveram presidentas à frente de suas agremiações. Já nos carros de som, entre os carnavais de 2024 e 2026, só 4 intérpretes oficiais eram mulheres, o que evidencia um forte cenário de desigualdade. É nas pesquisas e na energia da avenida que Thaísa Menezes constrói sua trajetória no carnaval carioca. Em Resiste da Unidos da Tijuca, carnavalesca e compositora, Thaísa transforma histórias que ganham vida na Sapucaí. Apesar de ocupar atualmente um espaço de liderança e criatividade na Unidos da Tijuca, a luta de Thaísa por reconhecimento e respeito ao seu trabalho não começou agora.
Em um ambiente dominado por homens, Thaís enfrentou o machismo e a desvalorização que por muito tempo invisibilizaram a presença feminina no carnaval. Mesmo diante desses desafios, transformou sua trajetória e vivências em força e persistência, conquistando seu espaço e abrindo caminhos para outras mulheres no universo carnavalesco. E foi um dos maiores desafios da minha vida, porque é isso. Imagina ter que lidar com, vamos dizer assim, 70, 80 homens que têm, sei lá, 2 vezes ou 3 vezes a tua idade e que eles vão ter que, de alguma maneira, respeitar essa hierarquia, né? Então, tipo, o cara tinha 70 anos e eu tinha, sei lá, 30, 29, e ele ter que se reivindicar a mim, ter que não é se retratar, né? Mas se referir a mim como a uma liderança de honra, né? Então foi muito difícil. Acho que foi as coisas mais difíceis que aconteceu na minha vida, assim. Foi o auge de todas as violências que eu sofri de misoginia e machismo, foi quando eu assumo a presidência dos compositores. Porque, assim, ele já tinha um recorte de gênero, tipo assim, nem mulher bota samba e ela é presidenta da ala. Como é que eu vou, né, ter que bater cabeça pra essa menina que nasceu ontem, né? Então, eles não me respeitavam inicialmente. E eu passei o maior perrengue pra minimamente eu ser respeitada. A criatividade e a originalidade dos desfiles de carnaval também passam pelo trabalho dos enredistas. São eles os responsáveis por pesquisar, aprofundar e dar consistência a histórias que chegam à avenida. O samba enredo é um gênero musical educativo que transmite conhecimentos sobre raça, etnia, gênero e cultura negra, agindo como uma ferramenta de transformação social. Os sambas enredos carregam compromissos com a memória e a transmissão de saberes às novas gerações. O samba enredo ele faz parte da escola de samba. E a escola de samba é uma construção intelectual negra. Então, só daí a gente consegue matar 2 coelhos numa cajadada só, porque você vai trabalhar, né, um gênero literário, vai trabalhar a cultura, mas você vai trabalhar uma cultura que tem um recorte racial também, né? Entendendo que a escola de samba é uma construção intelectual negra. Então, você, a partir dessa perspectiva de trabalhar com sambas enredos, você já está implementando dentro da sua sala de aula, por exemplo, essas leis que tornam obrigatório o ensino da cultura africana, afro-brasileira e indígena, por exemplo. Porque tem samba enredo que fala das questões negras, tem samba enredo que fala das questões indígenas. Então, tudo isso você consegue trabalhar a partir do fazer, né, do que a escola de samba produz, né, e tudo mais. Para que as novas gerações ocupassem seus espaços no carnaval hoje, figuras femininas do século XIX tiveram que lutar para terem sua existência e seu trabalho respeitados em uma festa que nem sempre as recebiam com boas-vindas. O movimento feminino foi essencial para a construção e permanência do samba urbano. Pouco se fala do apagamento histórico das mulheres dentro do carnaval. Se a gente for puxar as principais escolas de samba, né? Se a gente for falar da Portela, a Portela foi fundada na casa de uma mulher, da Dona Esther, que era também uma agitadora cultural ali da região de Oswaldo Cruz. A casa dela era um ponto de confluência, onde, né, Paulo La Portela e tantos outros que fundaram a escola, todos os prazeres e tal, estavam sempre por ali. Se a gente for falar de Mangueira, né, a Dona Nilma está ali desde a fundação, né, depois se transformou junto com a Dona Zica nas grandes matriarcas do Morro da Mangueira. A casa da Dona Nilma foi a primeira casa no morro a ter um telefone, após um acidente horroroso, um acidente de trem que teve ali perto da Mangueira, em que o socorro chegou e o próprio pessoal do socorro tinha dificuldade de se comunicar, porque não havia nenhum telefone, né, nas redondezas, e aí o governador vai lá e diz para a Dona Nilma, não, vai ter um telefone, vamos botar um telefone na sua casa. E o telefone da Dona Nilma era o telefone do morro, né, todo mundo ligava para lá, enfim. Então, essas mulheres sempre tiveram um papel fundamental e foram apagadas com machismo. Tudo começou no final do século XIX, com as chamadas tias baianas, mulheres negras e ex-escravizadas que se estabeleceram no Rio de Janeiro. Em suas casas, promoviam festas e rodas de samba, preservando tradições afro-brasileiras em uma época de forte repressão policial. Entre elas, destacou-se Tia Ciata, cuja residência na antiga Praça 11 se tornou um dos principais berços do samba carioca, o que lhe rendeu o título de Mãe do Samba. Elas foram fundamentais para a construção das primeiras escolas de samba.
Além de acolherem músicos e compositores, as tias baianas criaram os espaços de resistência cultural e mantiveram viva uma manifestação que hoje é símbolo da identidade brasileira. Ainda assim, suas contribuições nem sempre recebem o reconhecimento que merecem na história oficial do Carnaval. Elas foram simplesmente, né, pilares fundamentais, né, para a disseminação da cultura afro-brasileira. Elas personificavam ali um elo de integração de uma cultura. Talvez elas tenham sido grande ponto de confluência depois da diáspora, né? Nós tivemos a diáspora africana, os negros foram escravizados, trazidos para várias partes do país. Com a abolição, grande parte deles afluem para o Rio de Janeiro, que era a capital do país, e justamente se reencontram ali, né? Mas eu acho que elas têm um papel ali, de certa forma, de, né, uma confluência pós-diáspora, né? De trazer de volta essas pessoas que estão marginalizadas, estão sofridas, para dentro de um ambiente onde eles eram reconhecidos e vistos como algo importante, algo orgânico, algo cultural. No início do século XX, a participação na festa de rua ainda era bastante limitada. Em uma sociedade marcada por fortes normas patriarcais, mulheres que frequentavam certos espaços públicos, como festas, bares ou propriamente o carnaval, eram alvos de julgamentos morais. Por isso, muitas celebravam o carnaval em festividades ou casas privadas, conhecidas como intrudo familiar. Entre as décadas de 1920 e 1930, que as mulheres começaram a conquistar mais espaço dentro do universo carnavalesco. Esse avanço ocorreu, paralelamente, às transformações sociais vividas pelas mulheres brasileiras, que conquistaram seus direitos políticos, acesso a trabalho remunerado e maior autonomia na vida pública. A trajetória das mulheres no samba é marcada por muita resistência e protagonismo. Elas foram e são as principais responsáveis por transformar o carnaval em uma das maiores manifestações culturais do mundo. Embora muito já tenha sido conquistado, a igualdade dentro do mundo do carnaval ainda é um desafio que precisa ser superado. A linha entre a sexualização e o empoderamento do corpo feminino é outro fator importante na relação entre a valorização e a representação da mulher em cargos técnicos no carnaval. Em uma das avenidas mais famosas do mundo, durante poucos dias, as mulheres se sentem livres para serem donas de seus próprios corpos e da sua arte, em um país que ainda trata corpos femininos como propriedades alheias. As pessoas veem a gente como uma mulher de biquíni, com o corpo de fora, mas não é isso, o corpo é arte. A gente predomina a arte no samba no pé, a gente veste poucas roupas para mostrar a nossa arte, a nossa expressão corporal, a nossa expressão facial, nossa estética não é para agradar homem, mas eles apenas têm essa visão. Em meio a episódios de assédios e constrangimento, as mulheres precisam construir formas de proteção para continuar existindo e trabalhando no meio do carnaval. Nós fomos convidadas para fazer um show, aparentemente, como eu não cheguei, eu não posso dizer como era o evento, mas aparentemente o convite surgiu para a gente fazer um show particular num evento corporativo de uma revista. Era algum lançamento, alguma coisa assim no mundo da moda e, como falava sobre carnaval, ele chamou a gente, os passistas da Viradouro, eu e mais umas outras meninas. E em cima da hora ele simplesmente mudou a rota dele inteira, dizendo que assim, olha meninas, não precisa chegar a hora tal não, chega na outra hora porque vai acontecer isso e isso. A gente se posicionou. Olha, esse é o nosso trabalho, a gente tem outro show depois, a gente precisa seguir as coordenadas. E aí veio o ataque. Mas eu estou contratando vocês hoje são minhas. Assim. Tipo assim, eu estou pagando vocês. Vocês têm que fazer o que eu quero. Aí eu falei, gente, não é possível. A minha amiga também, a gente ficou sem acreditar. E a gente, olha, Senhor, a gente trabalha dessa forma, nós não estamos à sua disposição, porque nós não somos garotos de programa. Você está querendo insinuar isso. E ele, não, mas vocês vêm para cá, não precisa nem sambar, vocês só vêm para sentar, almoçar comigo, com os meus amigos. A gente não está sendo contratada para isso. E no fim ele ofendeu a gente. Muito além do brilho e da visibilidade, rainhas de bateria desempenham um papel social relevante dentro das comunidades que representam. Muitas delas participam, apoiam ou desenvolvem projetos voltados à educação, cultura e ampliação de oportunidades para moradores de seus territórios. Como figuras de destaques das escolas de samba,
tornam-se referências para crianças e jovens e contribuem para o fortalecimento da autoestima e da identidade coletiva. Suas atuações ultrapassam os limites da avenida. Elas ajudam a manter o samba vivo ao longo de todo o ano. Então, acho que não deveriam desistir e eu, particularmente, para incentivar, além das palavras, porque a palavra leva, eu tenho projetos de samba, como eu falei, eu dou aula de samba particular para que eles estudavam de dia e após as aulas elas faziam aula comigo. Aí eu escolhia a atividade que elas queriam. Então, assim, eu acho que esse também é um incentivo muito grande e, inclusive, as pessoas que estão na posição como eu vejo muitas rainhas de bateria fazendo esses projetos, muitas mesmo. E é uma forma de incentivo, porque as palavras, elas incentivam, mas o agir, o preparar, o lapidar ajuda muito mais. Eu, por exemplo, já consegui introduzir meninas da minha aula como musas no Carnaval de Niterói, por exemplo. Elas falavam, tia, caramba, tipo, não acredito nisso, eu tenho uma aluna até hoje, ela já tem filhos, ela me vê na rua, ela fala, tia, caramba, eu nunca esqueço aquele mês que a senhora me ajudou. Então, assim, é isso. É incentivar com palavras, mas o agir também importa muito. A discussão sobre o espaço das mulheres no carnaval não se limita à cidade maravilhosa. Ela também está presente em cidades menores, onde o samba é parte importante da identidade cultural. No interior fluminense, entre montanhas e uma vegetação exuberante, se encontra Nova Friburgo. Com um pouco mais de 203 mil habitantes, a cidade realiza o segundo maior carnaval do estado. Tão lindo é ver o céu beijar o mar, no litoral, bom lugar pra se viver, curtir e se apaixonar. Tantas histórias e memórias da cultura deste chão, entrada da Costa do Sol. Aqui, as mulheres também participam ativamente da construção da festa, enfrentando desafios semelhantes às mulheres das grandes escolas de samba do Rio de Janeiro. A diferença é que em uma cidade menor, as chances delas ocuparem cargos de liderança é ainda mais limitada. O que temos de mulheres querendo aprender, com sede de curiosidade para aprender e não temos quem a ensinar, é muito grande. É muito grande. Ah, você é mulher, você quer ser do carnaval? Então tudo bem, então você vai pra aula de passista. Então a gente vai te ensinar no máximo ser porta-bandeira. Então, se você é mais dura, se você sabe dar bronca, se você é mais ligada, é mais atenta, você vai pra harmonia. Mas se você canta, você vai ser apoio. Se você sabe tocar bem, no máximo você vai ser uma diretora de chocalho. Porque é esse o lugar reservado pra você. Diga-se de passagem, meu sonho, criança, era ser mestre de bateria. E isso nunca foi possível pra mim. A falta de oportunidades também está diretamente ligada à ausência de reconhecimento do trabalho e da trajetória das mulheres do carnaval friburguense. Em uma sociedade ainda muito marcada por valores conservadores típicos de cidades menores, contribuições femininas são constantemente invisibilizadas. É uma cidade muito fechada, né? Que a mente das pessoas é muito fechada. As pessoas usam muito mulheres para enredo, né? Usam muito histórias femininas para enredo e não para fazer o enredo. Usam costureiras de barracão no máximo, mulheres para se expor mais carnavalesca, intérprete, mestre de bateria não temos, né? Querem usar das nossas histórias, mas não nos deixarmos usufruir delas. Mas aqui em Friburgo, isso é quase impossível. Quase impossível. Eu vou dizer impossível, porque eu não vejo isso acontecendo aqui. Não vejo, infelizmente, nem a possibilidade disso vir a acontecer. Trajetórias como a de Laísa Lima, Thaisa Menezes e outras mulheres como Lara Mara e Jéssica Martin ganham ainda mais importância para meninas de cidades do interior. Para elas, que crescem vendo o samba como um lugar limitado, a presença de mulheres em cargos no comando amplia o imaginário sobre o que é possível ocupar neste universo. Cara, elas me dão um certo feixe de esperança, porque a Laísa realizou o sonho da Gabriele.
A Lara faz o que hoje a Gabriela almeja ser. A Jéssica é o retrato da Gabriela com o pai no carro de som. Sabe? Elas me mostram que, cara, vamos lá, vale a pena. Vale a pena. Por algum motivo, o seu amor, a sua paixão por essa grande festa vale a pena. Você vai ser recompensada por isso alguma hora. Continua. Nem que seja pra ser espelho pras próximas, como elas são pra você. Sabe? Como a Kátia Drummond faz na Imperatriz. Como a Lara faz na UPM. Como a Guanaíra Firmino faz na Mangueira. Sabe? Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você tomar porrada de todos os lados. Vale a pena você pôr a sua cara a tapa e você ter a coragem que falta em muitos. Vale a pena. Uma hora vale a pena. Dos quintais das tias baianas aos grandes desfiles na Sapucaí, as mulheres sempre estiveram presentes na construção do carnaval. Muitas vezes invisibilizadas, foram elas que ajudaram a preservar tradições e fortalecer comunidades ao longo dos anos. Mais que personagem, as mulheres são fundamentais para a existência do carnaval. Não tem retrocesso, não tem volta o que a gente já conquistou. As mulheres estão aí, a gente precisa ter oportunidade. Tendo essa oportunidade, mulheres, agarrem. Vamos em frente sempre, né? Muita força, muita axé, muita energia positiva para todas essas mulheres que estão atuando nas mais variadas frentes de batalha desse país e que nunca mais um país sem nós. Pode né? ser o único momento ali que você tem que dar o melhor de si. Foi o que eu fiz. Eu agarrei, como eu falei, poderia ter sido outra oportunidade que a Tatiana tivesse me dado. Eu agarrei com residentes, eu consegui fazer com que as pessoas entendessem a minha vontade de querer fazer dar certo. Então, querer fazer dar certo já é fazer o trabalho, entende? Já é conseguir alguma coisa. E é isso, não desistam de sonhos de vocês, porque de fato é possível, principalmente no carnaval, onde sonhos se realizam. Valorizar o gênero feminino no carnaval é reconhecer que sem elas, a maior festa popular do mundo não teria a mesma força e o mesmo sentimento, que por algumas horas faz milhares de corações baterem no mesmo ritmo. Não deixe o samba